Boa noite, Santa Catarina. Um feliz 2022 para todos nós. No programa de hoje, vamos falar sobre aposentadoria. Outro assunto interessante, vacinas. A gente não sabe mais se vacina ou se não vacina. E ainda vamos falar sobre saúde, prevenção e exercício físico. Oi, gente! Hoje trouxe uma pessoa para falar sobre vacinas. A Juliane Dressel, ela é enfermeira e trabalha com vacinas há 10 anos aqui em Joinville. Há 4 já tem a clínica própria, conhecida como Tia Julie. Oi, Tia Julie, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela participação. Eu que agradeço, porque é um assunto que tá surgindo muitas dúvidas, né? Sobre vacina, porque em relação ao Covid-19, a gente não vai entrar nesse mérito, se devemos ou não vacinar, se devemos ou não vacinar crianças, a gente não vai entrar nesse mérito hoje. Hoje eu trouxe a Tia Julie para falar sobre as outras vacinas, sobre doenças que já estavam erradicadas e hoje as pessoas estão tendo dúvidas se vacinam ou não vacinam os seus filhos. Então, Tia Julie, o que tu pode falar para a gente sobre isso? Ali, assim, nós sempre fomos usados para o resto do mundo, o Brasil, como um bom exemplo na área de imunizações, né? O que é esse bom exemplo? A gente conseguia vacinar muitas pessoas, o que a gente chama de cobertura vacinal, tendo um país tão grande, tão espalhado, com tanta diferença, né, socioeconômica e também outras relevâncias como temperatura, por exemplo, né? Então a gente tem inverno num lado, tem calor no outro lado, as doenças sazonais elas circulam de forma diferente, mas ainda assim a gente conseguia vencer esse desafio e vacinar muitas pessoas. E essas grandes campanhas de vacinação, elas sempre foram muito bem sucedidas, o que trazia pra gente menos doença, né? Em muitos dos momentos nós erradicamos doenças aqui no país, né? E isso, nossos especialistas aqui viajavam o mundo contando para os outros países, até economicamente muito mais fortes do que o país, o Brasil, como era bom, como era fácil e como que a gente conseguia bons resultados aqui, né? O que não tem acontecido com tanta frequência hoje, né? Hoje a gente está já enfrentando baixas taxas de vacinação. Uma pena, né? A gente vê assim, por exemplo, a vacina do sarampo, né? A gente estava no Brasil erradicado e há um ano atrás surgiram alguns casos e tu está falando que agora também está começando a vir de novo, né? O sarampo é um clássico, assim, em 2019... nós em 2018 ainda tínhamos título de erradicação do sarampo no país, né? Em 2019 surgiram muitos casos, né? Até vindos de outros países, com fronteira e longe de fronteira, pessoas vindo em aviões com a doença já, né? E nós tivemos muitos casos aqui, tivemos óbitos, inclusive, né? Em até pessoas jovens por sarampo, né? Então, a exposição... Quando é que a gente ia imaginar que uma doença como o sarampo, que estava erradicada, isso ia voltar? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter na hora de se falar em vacina, né? Sim. Esquecer um pouco, quando vai vacinar seus filhos, né, as crianças, esquecer um pouco do Covid, não da vacina do Covid, mas pensar que tem que continuar vacinando como sempre vacinou, né? E os calendários vacinais, eles são muito amplos, né? Eles têm muita vacina, né? E faixas etárias em que a gente precisa vacinar as crianças. Ah, mas eu não vou vacinar esse ano, eu vou vacinar ano que vem. Não funciona assim. Porque os estudos mostram que determinadas faixas etárias a gente tem diminuição da proteção. Então, é por isso que naquela faixa etária está indicado tal vacina de reforço ou novas vacinas, né? Por exemplo, meningite no nosso país, ela é muito comum em menores de 1 ano. É comum dali para cima também, mas aqui é onde ela está mais grave. Então, por que a gente vacina menores de 1 ano? Justamente porque é onde está o número alto de gravidade mesmo, né? Então, assim, não é eu vou escolher a data, eu vou escolher quando, agora está muito cheio, agora eu não estou me sentindo segura. Você está expondo essa criança, né? A algumas doenças sem necessidade, também, né? A pólio agora é uma chance que nós temos de voltar a ter pólio, que é a paralisia infantil, né? As taxas são muito baixas de vacinação, né? Nesses últimos 2 anos de pandemia, né? Então, assim, mesmo os vacinados vão estar correndo risco, porque a vacina, ela não é 100%, né? Nenhuma é. Nenhuma é. Aí tem que estar todo mundo vacinado para daí não pegar aquela doença, né? Para aquele vírus não circular, né? Para aquela doença, ela parar.
ela não passar de uma pessoa para outra, né? E isso só acontece quando a gente tem uma coisa que chama cobertura vacinal. É muita gente vacinada, né? A maior parte das então pessoas. explica para o público assim, essa questão da cobertura vacinal, como é que funciona? Porque eu vou te falar, eu, por exemplo, não sabia. Quando surgiram casos de sarampo em 2019, eu fiquei em dúvida. Eu falei, mas como assim? A gente não toma vacina e está tudo certo? Né? E aí tu vê, é essa questão que tu falou, que daí como tem pessoas que não vacinaram, o vírus começou a circular. Ou não respondem também à vacina. Isso é individual, né? Nós temos, por exemplo, a faixa etária acima de 1 ano de idade, até os 40, mais ou menos, a gente tem, digamos assim, a melhor resposta imunológica da vacina. Eu administro aquela vacina em ti, tu tá dentro dessa faixa etária, tu vai ter uma melhor resposta. Claro que isso também vai ser inerente ao teu organismo. Se tu tem alguma comorbidade, alguma doença, por exemplo, diabetes, isso já pode ser diferente. Agora, fora dessa faixa etária, a gente tem os menores de 1 ano que não respondem bem à vacina. Tanto é que a gente precisa ficar dando a mesma vacina várias vezes. A gente dá a mesma com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, a mesma vacina. Que é para ativar e deixar alerta aquele sistema imunológico, aqueles soldados sempre prontos. Entendi. Né? Por isso que tem, quando eles são pequenos, que a gente dá a cada 2 meses. Olha só. E os idosos também não respondem, né? Vamos pegar uma vacina que talvez a gente responda com 77% de eficácia, um idoso vai responder com 45, 50, né? Entendi. Então, essa diferença. E quando é que a gente melhora essa resposta lá daqueles que não respondem bem à vacina? Vacinando todo mundo. Porque o vírus não circula. Né? Então, assim, os anti-vacinas, né? Que é impossível a gente fazer uma conversa e não falar disso. Mas eu nunca peguei, eu não me vacinei e nunca peguei. Você nunca pegou porque todo mundo à tua volta está vacinado. Aí, de a repente, chance de tu pegar é menor. É menor, mas de repente pode viajar para um lugar que a doença, que o vírus... que cobertura vacinal não existe. Não existe, pode pegar a doença. Foi assim o sarampo, né? Um cidadão brasileiro vacinado com uma única dose e precisa de 2 doses, é necessário 2 doses para ter a cobertura ideal de proteção. Ele estava na Europa, entrou num avião com o vírus. Olha só. E todo esse trajeto, esse processo dele chegar até na casa dele... Foi passando para várias pessoas. Daí foi feita uma vigilância, né? Uma busca. E várias pessoas se contaminaram desse único. Dessa única pessoa que pegou no lugar que o vírus estava circulando. Isso, onde não se vacinam. Né? Entendi. Então, a gente sempre tem que pensar... Eu sei que isso, Júlia, mas eu tenho que pensar no meu. Não, é uma atitude... Vacinação também é uma atitude coletiva. Eu estou aqui protegendo todo mundo ao meu redor, né? E os pequenos, os menores de 1 ano que têm muito risco de doença, principalmente, né? Quando a gente pensa em se vacinar, não é só a si, é todo mundo que está em volta, né? E tu conseguiria dizer para a gente, assim, rapidamente, as principais vacinas para criança, por exemplo? Ela nasce, ela já tem que vacinar do quê? Assim, hoje nós seguimos os calendários de vacinação, não só do Ministério da Saúde, que são excelentes e amplos e disponíveis, né? Acessíveis, disponíveis. A gente tem um excelente programa de vacinação, eu sou fã. E a gente tem as vacinas da rede privada que trazem recomendações mundiais dos calendários vacinais, enfim. E também de epidemiologias de doenças que hoje não existe só doença só no Brasil. O Covid mostrou isso, né? Se a gente conseguisse frear, ele estava lá só lá na China, né? Sim. Então as doenças, elas estão em todos os lugares. Então hoje uma criança, ao nascer, ela já recebe hoje lá na maternidade ou na saída da maternidade 2 vacinas, a BCG, que é contra a tuberculose, aquela marquinha no braço, e contra a hepatite B. Quando ela faz 2 meses de vida, nesse período a gente chama isso de deixa ela guardadinha, né? Que é para não ter muito contato com influenza, com outras doenças, coqueluche, que ela não pode se proteger ainda. Não tem idade para isso. Aí o cuidado de ficar em casa até 2 meses. A partir do 2º mês, ela tem vacina todos os meses, até o 7º. Tá? Então, vem coqueluche, difteria, tétano, pólio. Né? Pólio, ela toma com 2, 4, 6 meses. Ela tem as meningites com 3 meses, que daí tem algumas dessas vacinas que só tem no privado, não tem no SUS. Né? E aí, muitos pais buscam isso hoje, uma boa parte dos pais. E aí tem as pneumonias, né? Doenças respiratórias, tem rotavírus, que é doença gástrica, viroses gástricas também, que começa nessa faixa etária. Entendi. Mas hoje, Ali, eu vou até tomar a liberdade de falar assim, existem calendários vacinais para todas as idades. Né? Vacina não é coisa de criança. Pois é, a gente estava conversando antes aqui da entrevista, tu ainda falou sobre a HPV, né? Sim, o HPV, né? Tantas mulheres que hoje a 3ª causa de câncer nas mulheres de óbito, de mortalidade, é por câncer de colo de útero, né? E existe
existe uma vacina que protege, né? Ela tem melhor proteção entre os 9 e os 14 anos, aplicar no adolescente e na adolescente dos 9 aos 14 anos. Mas você pode tomar até os 45 pela bula. Fora da bula tem médico que opta por fazer para diminuir lesão. Então ela é extremamente segura, eficaz, né? Enfim. E as mães não levam seus filhos para vacinar, tá lá no SUS, gratuito, pronto, né? Então, gente, o recado que fica hoje dessa entrevista aqui com a tia Júlia, que entende muito de vacina aqui em Joinville, é isso, é a gente não deixar de vacinar, deixar de não seguir o calendário vacinal que está aí, e como ela mesma falou, tem no SUS, então muitas pessoas que estão nos assistindo às vezes pensam, mas tal vacina eu vou ter que pagar. Vai se instruir, né? Vai até o SUS, vai até os postinhos. A informação é tão fácil hoje, né? Não deixar de vacinar para doenças que já estavam erradicadas não voltarem, né, tia Júlia? Mesmo. Fazer uma campanha, né? Vacinem, né? Vacinem. Assim, como eu falei no início, né? Tem o Covid, isso é uma outra questão. A gente veio hoje para falar das vacinas em geral, do cuidado que a gente tem que ter com nossos filhos e com a gente mesmo, de continuar vacinando nas vacinas que já estão aí há muito tempo. Tia Júlia, obrigada pela tua participação. Obrigada eu pela oportunidade de estar aqui falando de uma coisa tão importante, né? Fiquem então com o break e voltamos já já.